No dia que for, nós estaremos juntos, enfrentando. Julgue os... Eu acho que não tem, para não ficar em cima do muro, tá? Julgue os itens que se seguem referentes aos poderes da administração pública. Então, 3 enunciados aqui que trabalham a questão dos poderes, nossos velhos conhecidos, e nós vamos enfrentar mais questões, muito mais sobre eles. 5.3. Poder disciplinar é aquele que permite à administração pública disciplinar, de forma concreta, a aplicação de leis gerais e do Estado. É construiu legal, né? Poder disciplinar para disciplinar as leis. Estaria correto numa visão lógica, mas técnica não. É o poder regulamentar, é o poder normativo que vai possibilitar que as leis sejam viabilizadas no que tange a sua aplicação. Muitas vezes a lei ela vai depender de um complemento para a sua aplicação, vem o administrador público e através de um ato administrativo normativo ou regulamentar, que parece muito com uma lei, mas na verdade é um ato administrativo regulamentar. Eu falo que parece com lei porque ele é uma espécie normativa, só que de caráter secundário, ele tem estrutura de lei. Se você chegar lá, vai estar lá artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, inciso, a linha, parágrafo. Porém, não é advindo da atividade legislativa do Estado, decorrente da função administrativa para dar aplicação às leis no exercício do poder regulamentar. É só você imaginar Código de Trânsito Brasileiro regulamentado pelas resoluções do CONTRAN. Então, o CTB é a lei e as resoluções do CONTRAN o exercício do poder regulamentar por essa instituição. Beleza? Então, não é poder disciplinar, é poder regulamentar ou normativo. Então tá fora aqui. 5.4. O excesso de poder, que é uma das modalidades do abuso de poder. Tá aqui, né? Espécie de abuso de poder ocorre quando o agente público ultrapassa os limites impostos às suas atribuições. É verdade. Abuso de poder gênero, excesso de poder, desvio de poder e inércia, omissão, negligência são espécies, e o excesso de poder se caracteriza justamente por isso. Por isso o quê? Quando o agente ele faz algo que não tem atribuições, ele se excede. Há um abuso de poder, a violação seria no elemento competência do ato administrativo, porque o agente faz aquilo que não pode fazer, o ato é nulo, por visto no elemento competência, ocorrendo um abuso de poder na modalidade de excesso. Então, o nosso 5.4 aqui se apresenta como correto. 5.5. O poder hierárquico é aquele que confere à administração pública a capacidade de aplicar penalidades. Mais uma vez, ele mistura o poder hierárquico com o poder disciplinar. Porque o poder hierárquico ele vai viabilizar a estruturação interna da administração, estabelecendo o escalonamento de órgãos e agentes, e aqueles que estão no patamar de superioridade vão exercer o poder hierárquico frente àqueles que se encontram em um patamar mais abaixo na estrutura administrativa através de diversos mecanismos. Delegação e avocação de competências, determinação de ordens, revisão dos atos, apreciação, fiscalização de ofício, exercício do controle interno, enfim. São diversas práticas que são inerentes ao poder hierárquico. Tem tudo a ver com uma hierarquia típica de qualquer corporação. Não é diferente na administração pública. Agora, é interno. Se desenvolve dentro de uma mesma entidade. Então, o poder que é adequado a aplicar penalidades, dependendo da natureza da ilicitude administrativa, pode ser o poder disciplinar, que é o que parece aqui que ele está querendo incutir a ideia de o exercício do poder disciplinar, ou também o poder de polícia, que também admite a aplicação de sanções de caráter externo, direcionadas ao indivíduo que desrespeita as normas impostas pelo Estado. Então tá errado aqui, tá? Então tá errado 5.5. A gente pode ter como o poder disciplinar ou o poder de polícia. Então, a nossa questãozinha aí do TRE de Goiás, de 2015. Errado, certo, errado. E vamos em frente. Haja questão, né? Vamos lá. Isso que importa.
eu ver se tem mais, são só 3 mesmo. Tem mais, ó. Vai embora. Mas ele acaba embaixo. Vamos lá. Mesmo TRE de Goiás. Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue os itens seguintes. 56. Está falando daquele aspecto lá de estrutura da administração pública, direta, indireta, descentralização, centralização, enfim, desconcentração. 56. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. Bem tranquilo. A empresa pública é estatal. Pessoas jurídicas de direito privado, natureza empresarial, natureza societária. Pessoas jurídicas de direito público na administração indireta são as autarquias. Então, a empresa pública é integrante da administração indireta, criada através de autorização prevista em lei, com personalidade jurídica de direito privado, para exercer uma atividade econômica ou a prestação de um serviço público. 57. Na desconcentração, há divisão de competências dentro da estrutura da entidade pública com atribuição para desempenhar determinada função. Desconcentração envolve a criação de órgãos, onde há uma distribuição de competências dentro da estrutura da entidade pública, com atribuição para desempenhar determinada função. Então, quando ele fala aqui dentro, é perspectiva interna, é dentro de uma mesma pessoa. Normalmente vai dar origem a órgãos públicos para os quais se atribui determinadas tarefas, para melhor prestação da atividade administrativa, visando a eficiência do serviço público. Mais ou menos por aí, tá certinho. Essa técnica administrativa é efetivamente a figura da desconcentração. Beleza? Então vamos lá. 58. A descentralização é caracterizada pela distribuição de competências de forma externa. Ou seja, uma pessoa jurídica para outra criada para esse fim específico, o que resulta em uma relação hierárquica entre elas. Estava indo tão bem, né? Estava indo tão bem. Realmente, essa perspectiva de distribuição de competências de forma externa de uma pessoa para outra, aqui ó, de uma pessoa jurídica para outra criada para esse fim específico, que normalmente ele está falando aqui em administração indireta, é sim uma descentralização, como está aqui. O problema é que não resulta em uma relação hierárquica entre elas. Não há hierarquia entre a entidade que é criada, com vistas a uma descentralização por serviços, que é denominado também de descentralização legal, institucional ou funcional, que é a que é desenvolvida para a entidade da administração pública indireta. Então, minha gente, é o seguinte, essa informação aqui do 58 ela está errada em função da hierarquia. Não há hierarquia entre elas. O que há pode ser denominado de diversas formas. Vinculação administrativa, supervisão ministerial, controle político, controle finalístico. Só não se pode falar, pode se chamar até de tutela administrativa como um princípio. Só não se pode falar em hierarquia administrativa, em subordinação. Por quê? Mas, professor, por quê? Porque é uma questão técnica. Porque as medidas típicas da hierarquia envolvem o exercício do poder hierárquico, não podem ser implementadas na relação de pessoa para pessoa. A União não pode adotar ingerências no INSS, dizer o que tem que ser feito, de que maneira que vai funcionar lá dentro, qual horário de expediente. Isso é poder hierárquico. Ele não pode rever os atos de ofício, né? O Ministério da Previdência não pode chegar lá, deixa eu ver as aposentadorias aí que eu vou rever tudo e refazer. Não há uma superioridade dessa natureza. Então não há que se falar em poder hierárquico. Não há que se falar em medidas típicas do poder hierárquico. A relação é separada, é o controle externo. Na verdade, né, não é controle externo, é o controle interno exterior, como já falou a CESP-UNB. Está dentro do mesmo poder, mas em pessoas jurídicas distintas. Onde há, na verdade, uma medida ali meio que de auditoria, e não de determinação hierárquica que se implementa nessa relação. Beleza? Então, tá aí nossa questão, nosso enunciado 58 errado nessa parte final aqui. Ajustando aqui o slide.
aqui, ó, não resulta em uma relação hierárquica entre elas. Então, mais uma vez não, né? O nosso 58, ele está equivocado. Então, certo, não é isso? Certo. Nessa aí, errado no 58. Questões agora sobre processo administrativo, Lei 9784 de 99. Vamos em frente. Acerca dos atos administrativos e do processo administrativo sobre o regime da Lei 9784 de 99, julgue os itens a seguir. 59. Conforme expressa disposição na Lei 9784 de 99, se ocorrer equivocada interposição de recurso administrativo perante a autoridade incompetente, será indicado ao recorrente a autoridade competente e devolvido o prazo recursal. Tá certinho, né? O que acontece? Alguém quer entrar com um recurso contra uma medida adotada pela administração pública. Uma decisão que envolve a remoção de servidor, ou uma decisão que homologa um concurso público, ou uma decisão que nomeia servidores, enfim, alguém não gostou. E entrou com recurso dessa decisão. A pessoa entrou lá com recurso de multa e teve indeferida, ele quer recorrer desse recurso, enfim. No exercício do direito de petição, as pessoas pretendem questionar a atuação da administração pública de uma forma geral. E se uma decisão específica pode ser objeto de recurso, e o recurso é direcionado à autoridade incompetente para decidir aquela matéria, esse recurso ele é aproveitável. Ou seja, ele não vai ser assim considerado inválido em sentido amplo da palavra, que se chama não conhecido, não há o conhecimento, e perdeu, não é isso. A autoridade que se entende incompetente, ela fala, eu não julgo isso, minha matéria não envolve isso, mas eu sei quem julga, então eu indico quem julga, porque eu não julgo. Eu digo quem julga e o prazo é devolvido. O que é devolvido? Começa a contar do zero dessa intimação. E o prazo lá da 9784 são 10 dias, ao contar da ciência do ato que se pretende impugnar, da decisão que você vai impugnar, 10 dias para apresentar o recurso. O recurso é direcionado a uma autoridade incompetente. Essa autoridade incompetente, ela se diz incompetente, indica competente e renova o prazo de 10 dias para entrar com o recurso. Beleza? Então tá lá na parte de... Não me lembro exatamente o artigo, né? Me falta memória agora, mas 63, 62, por ali. As situações onde não ocorre o conhecimento, em especial em relação à apresentação de recurso perante autoridade incompetente. O recurso não é conhecido, mas essa autoridade ela indica o competente e devolve o prazo recursal. Beleza? 60. Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, a revogação de ato administrativo que já gerou efeitos concretos exige regular processo administrativo. Bom, a revogação ela é um ato que envolve a extinção dos efeitos de um ato anterior que foi produzido regularmente. O ato é legal, ele está valendo. E a maneira de se extinguir esse ato, como ele não é ilegal, não é anular, é revogar. Só que às vezes esse ato, que tem que ser discricionário para admitir essa valoração, ele confere benefícios a terceiros, né, ou a pessoas que se utilizam desse ato para satisfazer seus interesses. E a revogação às vezes vai agredir o interesse dessas pessoas. Então, como esse ato ele tem que ter uma motivação, há esse entendimento de que a revogação dos atos ela deve ser feita nos autos de um procedimento administrativo, eventualmente gerando prejuízos a certas pessoas. Essas pessoas podem ser devolvidas. Não que vai impedir a revogação, mas vai conferir uma legitimidade maior. Em certas circunstâncias, um ato até mesmo discricionário ele pode ter um prazo. E aí a pessoa está na expectativa de manter aquele prazo, desenvolver uma atividade por aquele prazo, investir naquilo ali, e ela precisa acompanhar as medidas que a administração pública vai implementar em seu prejuízo. Então, por isso que se diz que se deve conferir ampla defesa contraditória para o eventual beneficiário no âmbito de um processo administrativo, principalmente quando ele gera efeitos concretos para beneficiários. Boa fé. Viu
viu lá, né? Não resisti. Não resisti, desculpa aí se eu te assustei. Mas eu tô com uma alergia brava aqui. Não sei se é o clima aqui, enfim. Fica atento, se eu fizer cara muito feia, né? Segura, porque lá vem espirro. Bom, gente, então, voltando aqui para as questões. Ainda na luta, no meu espirro. Voltando aqui para as questões, aqui está correto. E aqui também. Beleza? Próxima questão envolve ato de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92. 3 enunciados aí. Acerca da improbidade administrativa e controle da administração pública, julgue os itens a seguir. Então tem um pouquinho de controle também. Vamos ver se são só 3 mesmo, ou se tem mais. Tem apenas 3. Vamos lá. 61. Embora possa corresponder a crime definido em lei, o ato de improbidade administrativa em si não constitui crime. É verdade. O ato de improbidade, a gente pode dizer que ele é um ilícito civil administrativo. Porque uma vez praticado, há uma agressão ao ordenamento jurídico que vai ser responsabilizado ou pela esfera administrativa ou pela esfera judicial na instância civil e não na criminal. Agora, nada impede que uma mesma conduta seja crime e ato de improbidade administrativa. É a mesma coisa. Alguém avança um sinal, causa um acidente e gera uma vítima desse acidente. Teve o crime, mas houve uma infração administrativa, avançou o sinal. Se ele só avançasse o sinal, só infração administrativa. Mas como avançou o sinal e colidiu contra o veículo causando uma vítima, infração administrativa e crime. Mesma coisa aqui. O cara pode cometer um ato de improbidade administrativa que não é crime. Mas às vezes ele comete um ato de improbidade administrativa que também é um crime. Então uma corrupção. Gerando enriquecimento ilícito. Ato de improbidade administrativa e crime. Agora, deixar de praticar ato de ofício. Ato de improbidade administrativa, por si só. Tudo bem? Então, a própria Constituição Federal, lá no artigo 37, parágrafo 4º, prevê isso. As sanções constitucionais para os atos de improbidade administrativa e, de forma paralela e independente, a viabilidade da responsabilidade penal, se a conduta ela se adequar a essas duas circunstâncias, tá? Sempre lembrando a você, professor, ainda não estudei improbidade administrativa. Se você tiver interesse, tem um módulozinho baratinho só sobre improbidade administrativa aí na minha página. E aí a gente vai enfrentar todos esses temas. Se você já tem, tranquilo, a gente continua aprimorando aqui pelas nossas questões, tá? Então, embora possa corresponder a crime definido em lei, o ato de improbidade administrativa em si não constitui crime. Perfeito, corretinho, 61. 62. A sanção de perda da função pública decorre de sentença em ação de improbidade administrativa. Não tem natureza de sanção administrativa. Então, a sanção de perda da função pública decorrente de sentença, eu não li direito, em ação de improbidade administrativa não tem natureza de sanção administrativa. Perfeito. Porque sanção administrativa é aplicada pela administração pública e sanção judicial é aplicada pelo Poder Judiciário. Então, ela tem natureza de sanção civil, aplicada numa ação de natureza civil pelo Poder Judiciário. Tá? Tem gente que diz que é sanção civil administrativa, mas enfim, como não é aplicado pela administração pública, não se pode falar que trata-se de sanção administrativa. Sempre lembrando, a ato de improbidade tem duas vias de responsabilidade. A primeira é a ação judicial, que vai correr lá no Poder Judiciário, promovida pelo Ministério Público ou pela entidade que se viu prejudicada pelo ato de improbidade. E há a via da responsabilidade administrativa, que é a própria administração instaurando um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de improbidade praticada pelo seu servidor. Beleza?
E o artigo, salvo engano, 14 a 16 da Lei de Improbidade cuida do aspecto administrativo. E o artigo 17 vai cuidar dos mecanismos de procedimento especial em relação à ação de improbidade administrativa lá no 17. Beleza? Então, de novo, a sanção de perda da função pública decorrente de sentença em ação de improbidade administrativa não tem natureza de sanção administrativa. Perfeito. Natureza de sanção civil, aplicada no âmbito do Poder Judiciário. 63. Conforme a doutrina dos checks and balances, já até falei dela, né? Conforme a doutrina dos checks and balances, a preservação do equilíbrio das instituições democráticas inclui-se entre os objetivos do controle administrativo. Olha, pode-se dizer que essa é uma medida que envolve o controle da administração pública, a doutrina dos checks and balances. Você tem o controle interno, o controle externo, a limitação, né, no prisma constitucional, na simetria da Constituição Federal em relação às demais legislações, constituições estaduais, leis orgânicas. Então, a doutrina dos checks and balances tem uma relação com o controle da administração pública também. Tá? E a banca, né, entendeu isso aí como correto. Tá? Então, o controle ele tem que levar em consideração essa doutrina dos checks and balances. Beleza? Então é isso, né? As três aí se apresentam como corretas. Próxima questão, 64. Acerca da administração pública, julgue o item que se segue, né? O item que se segue. 64. Caso preencha os requisitos de idade e contribuição, um indivíduo que trabalhe por vários anos em determinado tribunal regional eleitoral, ocupando exclusivamente cargo em comissão, terá direito à aposentadoria estatutária se decidir se aposentar voluntariamente. A aposentadoria estatutária, leia-se, regime próprio de aposentadoria do artigo 40 da Constituição Federal. E aqui, o que tem se falado, o que nós temos aqui no enunciado, é que ele é um ocupante exclusivo de cargo em comissão. Então ele não é titular de cargo efetivo e por isso ele não está vinculado ao regime próprio de previdência ou à aposentadoria estatutária, como se diz aqui. Dentro desse contexto, não há que se falar em obtenção de aposentadoria estatutária por quem não é vinculado ao regime próprio de previdência. E isso a gente encontra no artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. 40, parágrafo 13 vai excluir do regime próprio e vincular ao regime geral o ocupante exclusivo de cargo em comissão. Disso, nós concluímos que essa informação aqui, ela encontra-se equivocada. Tá? Terá direito à aposentadoria estatutária, se decidir aposentar voluntariamente, está errado, né? Quando muito, ele vai ter o tempo de aposentadoria lá no regime geral. Então, ó, questão 64, errada. Ok? Vamos em frente. Vamos ver aqui, 65, 66, 67, 68. Tô fazendo besteira aqui. Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de propriedade do ente ao qual é vinculado, com um veículo particular dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais. Veículo de propriedade do ente, né? Então, veículo oficial dirigido por agente público colidindo com o veículo particular dirigido pelo Paulo. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Então, é responsabilidade civil do Estado, né? É algo mais aí que a gente pode identificar.
65. Rafael pode ser responsabilizado regressivamente se for comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a administração dos valores gastos com a indenização que venha a ser paga a Paulo. Perfeito, né? Fato de ser ocupante de cargo em comissão e nada muda isso aqui, porque envolve o agente público de uma maneira geral. Então é a ação regressiva que pode ser proposta pelo ente público que indeniza um particular que obteve um prejuízo em decorrência da conduta de um agente público. O Estado responde objetivamente e, uma vez indenizado a vítima particular, ele regride, através de uma ação regressiva, ele aciona, através de uma ação regressiva, o servidor que causou dano para se ver ressarcido dos valores que pagou a título de indenização particular. Só que para que isso obtenha êxito, sucesso, é necessário demonstrar que esse agente agiu com culpa ou dolo. Porque se o Estado responde objetivamente pela teoria do risco administrativo, em regra, o agente público sempre responderá de forma subjetiva. Então, para que se imponha o dever a ele de indenizar, ele tem que ter cometido uma conduta ilícita de forma dolosa ou culposa. Beleza? Isso aí se estuda também em estatuto.